pelos acabamentos de barra, que é a barra da pata dianteira e barra da pata traseira. Como vai funcionar esse molde? Primeiro de tudo, você tem uma barra traseira, da patinha traseira, que é quando forma aqui. Opa, vocês vão aprender lá na costura, né? Quando forma aqui, você vai precisar desse acabamento aqui. E das dianteiras, aqui, vai juntar com esse aqui. Então, você vai precisar dessa barra aqui e depois também do pescocinho do cachorro. Para você saber quanto de tecido vão nesses acabamentos, é só você medir, tá? Como você vai medir? Você vai medir em curvatura. Você vai encaixar, a fita serve justamente para isso, para as curvaturas do corpo. Você vai chegar num valor aproximado aqui, ó. Aqui a minha chegou 7,5, como essa vai juntar com essa, tem que juntar mais esse valor aqui. Então, 7,5 com mais 6. Então, a gente vai lá, na dianteira, vai juntar um lado com o outro. Então, meu, deu 7,5 mais 6 centímetros, igual a 13,5. Vou deixar mais 1 centímetro para ajudar na margem de costura. Então, mais 1 centímetro, 14,15. 1 centímetro porque nós vamos fechar na overlock ponto cadeia. Se for a overlock, só overlock sem a segunda costura, ela dá mais ou menos meio centímetro. Mas pode deixar mais, porque é melhor sobrar e ter que cortar do que faltar. Pata dianteira deu 14,5. A traseira, a gente não vai precisar fazer isso. É só medir isso aqui. Então, a gente vem aqui, pra facilitar pra mim aqui, ó, 12 centímetros. Então, a pata traseira, 12 mais 1 centímetro da margem de costura, 13 centímetros. E agora, falta o decote. Retomando. Aqui, como tá na metade, a modelagem, vai ser 2 vezes esse tamanho, mais 2 vezes esse tamanho. Então, a gente vai medir aqui. 6,5 deu 13, mais 5,5 deu 11. 11 mais 13, 24. 24 mais 2 centímetros, porque são 2 partes, vai dar 26 centímetros. Mas o que acontece aqui com relação a acabamento? Aqui nós vamos colocar um zíper e aqui ele vai estar dividido ao meio. Na parte de peito, a minha divisão, vou botar assim para vocês verem melhor. Na parte de peito, essa minha divisão aqui, eu posso aumentar quantos centímetros eu quiser. Mas o ideal é 1,5. Por quê? Ele vai estar com uma costura aqui e um tecido vai abrir para cada lado. Nós vamos cortar em 2 vezes. Então, esse aqui eu vou aumentar mais 1,5 aqui, na hora de cortar. Na hora do corte, vocês vão entender. E aqui, se eu for colocar zíper, vai ser mais 1,5 ou 2 centímetros. Eu prefiro deixar com 2, que dá uma margem de segurança. Você pode soltar, se você for fazer sob medida. Se for velcro, você vai pegar a medida do velcro. O velcro ideal, não muito grosso e nem muito fino. O velcro ideal é o de 2 centímetros, que é esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aumentar no mínimo 2 centímetros aqui, mais uma margem para dar um acabamento. Então, eu vou aumentar 3 centímetros aqui, nessa parte, tanto para virar o velcro, quanto para colocar o velcro por baixo. Na hora da montagem, vocês vão entender. Então, preliminarmente, vocês têm que saber isso. Então, se eu vou aumentar 3 centímetros aqui, eu vou ter que ter mais 6 centímetros na parte aqui de cima, tá? Então, a faixa de acabamento do decote é uma faixa de 34 centímetros. Vai dar uma faixa de 34 centímetros.
E a faixa de acabamento da pata dianteira é 14,5 e a da pata traseira é 13 centímetros. Raíssa, posso cortar mais? Posso cortar uma tira de 2 metros? Pode, já deixa pronto, não tem problema. Sobrar não é o problema é faltar material. Então, aqui eu já vou fazer o corte das faixas. Eu já vou deixar tudo que é aviamento pronto, porque facilita na hora da montagem. Então, vamos lá. Isso aqui é um retalho que eu tenho em casa. Eu comprei ele. É uma malha de fazer camisa polo, tá? Ela tem uma quantidade boa de elastano, ó. Ela estica. No fio do tecido, ela trava. E na largura do tecido, ela estica. Eu paguei no quilo, isso aqui veio com 3 metros, no quilo saiu R$14, 3 metros de malha para camisa polo. Ela é extremamente cara se você for comprar no metro, numa loja normal. Ela vai sair de R$39,90 a R$69,90 o metro. Então, para esse tipo de coisa, compensa comprar em retalhos por quilo, sai mais barato, tá? O que eu faço aqui? Eu já tenho a prática de fazer da seguinte forma. Eu vou fazer esse acabamento de viés. Eu gosto que ele tenha um acabamento de 2 centímetros. Se eu quero que ele tenha 2 centímetros de barra, eu vou cortar ele no dobro, porque eu vou dobrar ao meio. Então, eu vou cortar ele com 4 centímetros de largura. Eu já venho com o meu cortador circular e faço esse corte, que eu acho mais prático. São facilidades do dia a dia, tá? Se você não tem problema, pode ser com a tesoura. Ó, já cortei meu viés aqui. Nossa, o viés não tem que ser cortado no viés do tecido? Tem quando é tecido plano e quando você vai fazer curvatura. Isso aqui a gente não vai fazer curvatura. O acabamento vai ser diferente, vocês vão entender na hora da montagem, tá? Ele vai ser colocado assim, dobrado ao meio, então eu tenho que ter o dobro dele para poder dobrar ao meio. Se eu quero uma finalização com 10 centímetros, eu corto 20. Quanto eu tenho aqui, que eu já cortei? Aqui eu tenho 94 centímetros. Tá? Já tem uma quantidade boa. Ah, isso não tem cortador. Como você corta sem cortador? Giz de alfaiataria, giz que sai da roupa depois que você aquece. Tudo que eu faço no ateliê depois de pronto eu passo, porque ajuda também numa esterilização do material, né? Mata ácaro, bactéria. É só marcar aqui. Essa régua facilita muito. Se você não tiver essa régua, você vem marcando pouquinho a pouquinho. Marcou aqui, é só cortar. Mesmo resultado, ó. Mesmo resultado. 4 centímetros. Dobrado ao meio viram 2, eu já tenho todo o meu viés de acabamento. Na verdade, não é um viés, é como se fosse um punho. Posso cortar punho? Pode comprar o punho pronto. Tem no mercado o rolo de punho, né, da malha de punho, em tamanho pequeno, nesse tamanho tem no mercado. Fica bonito, mas para facilitar e fica tão bonito quanto, você já faz do próprio tecido, você já tem ali um negócio pronto. Venho aqui. A volta da peça já está com a margem de costura correta. Vocês não precisam cortar fazendo a mais, tá? Cortem certinho. O que a gente vai fazer é deixar uma barra aqui, uma margem aqui, porque isso aqui vai ser costurado. Vocês vão entender na parte da costura também. Tenham paciência antes dos comentários. Então, vamos lá. Como eu falei, a parte do peito, ela vai ter uma abertura, certo? A parte do peito vai ter essa costura aqui no peito. Consequentemente, vai ter essa margem de costura, tá? Aqui eu deixei uma margem muito pequena, tá? Foi bem pequenininho, ó. Tem 1,5, então eu não devo ter deixado nem 1 centímetro. Tá muito pequeno porque eu fiz assim, mas é uma peça piloto, então fiz uns tamanhos assim só pra ver se a modelagem dava certo. Então, vocês podem deixar uma margem aqui de 1,5.
de 1,5 a 2, tanto faz. Só não deixa assim 3, 4, não tem necessidade, cria uma bola de tecido desnecessária na peça. E um gasto desnecessário. Então, vamos lá. Aqui eu posso colocar bem na ponta aqui embaixo também, porque já tá bem quadradinho, tá certinho. Venho aqui então, a minha margem de costura vai ser de 1,5, correto? Vou fazer uma marcação aqui, só pra ter certeza de que tá com 1,5, se ele vai ficar enquadrado. Aqui mais 1,5 tá certo. Fiz uma marcação aqui só pra me ajudar, tá? Vocês também podem fazer pra ajudar vocês. Vou botar mais pra cá, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Vou copiar a peça. Aqui eu estou cortando com tecido dobrado, por 2 motivos. Facilita e me ajuda a cortar exatamente do mesmo tamanho, tá? O tecido não vai correr porque ele é canelado. Agora, se você tiver quando você trabalha com outro tipo de peça, a musseline, por exemplo, um vestido de festa, você tem que cortar peça a peça. Lembrando que aqui a gente segue reto, ó, tá? Sigo reto aqui. Se vocês quiserem até fazer com o biquinho um pouco mais pra cima, que facilita pra encaixar aqui, porque como ele vai virar, mas não precisa, tá? Ah, quanto eu subo aqui se eu quiser que siga o biquinho? Simples. Vem com ele aqui, ó, pro outro lado. E marca. Marca aqui, ó. Ele vai encaixar exatamente aqui. Tá vendo que ele ficou um pouquinho mais elevado? Ele não ficou reto, nem pra baixo e nem lá pra cima. Simples, você consegue encaixar sem quebrar a cabeça. É assim mesmo que funciona, tá? Aqui a gente copiou o nosso peito. O peito tá copiado. Gente, nem pra fora, nem em cima. Pode ser pra dentro. No máximo, com um pouquinho de erro, pode ser em cima da linha. Nunca pra fora. Vocês estão aumentando peças se fizerem isso, tá? Regra básica da costura. A gente não corta o tecido assim. Não levanta tecido pra cortar. A gente corta o tecido sempre na mesa. Você pode dar uma mexidinha assim. O ideal é não mexer. Mas como aqui eu não tô muito bem colocada, o espaço é pequeno, eu vou mexer ele o tempo todo. Então, vocês têm que ter uma mesa de corte que vocês consigam trabalhar com segurança e com conforto. Mão sobre a peça, quando estiver cortando pro lado direito. E se você estiver cortando para esse lado, sua mão tem que ficar aqui. Então, a mão tem que seguir sempre assim. Se você é destra, sua mão esquerda tem que estar do lado esquerdo da tesoura. Se você é canhota, a sua mão direita tem que estar do lado direito. Isso faz o tecido não andar. E como eu falei, tô fazendo assim porque eu não tenho espaço, tá? Aqui, ele tá junto, então eu nem vou desfazer. Eu já venho aqui pra cortar. O peitinho tá cortado. Ó, tá espelhado. É isso aqui, corte de peito. Corte de peito. Tá aqui, tentar deixar o mais centralizado possível. 2 peças, tá? Agora eu vou cortar a parte das costas. Cachorro não tem frente e costas, cachorro tem costas e peito. Então, vamos lá. Essa que eu vou ensinar está com velcro. O velcro tem 3 centímetros, então eu vou aumentar 4 centímetros a partir do meio da peça. Vou fazer uma marcação aqui pra mim de 4 centímetros. Então, vamos lá, a gente mede 4 centímetros de barra. Eu já vou usar aqui que facilita. E já vou passar uma linha reta. Foi a linha reta. Deixa eu ver se tá centralizado pra vocês. E está. Coloco o tecido aqui na linha que eu fiz pra me guiar. Tá feito. Vamos traçar a peça. Tracei a volta, a mesma coisa que a gente fez com o outro. Ah, como eu vou saber o encaixe? Só colocar aqui, ó, pra bater certinho um com o outro e faço aqui, ó. Tanto aqui, quanto aqui, tá? Aqui termina de seguir.
Olha a curvatura aqui que apareceu. Aqui. Bem curvado. Vou levantar só pra vocês verem. Tá vendo? Simples, não tem, tem que calcular a elevação do outro lado. Não, vira o molde, corta e deu. Então, aqui está copiado. O que está copiado aqui é nossas costas. Vamos cortar? Só cortar, então. Cortado, vamos separar aqui, porque aqui eu também dobrei. Vocês não precisam cortar ela dobrada, tá? Vocês já podem cortar ela com a parte aberta, que aqui tá me facilitando o corte. É isso aí, os dois lados. Só isso. O viés de acabamento e o peito, o velcro, só isso. Vamos para a parte da máquina, então. Primeira coisa que eu gosto de fazer é já dar o acabamento de overlock nas pontas, porque essas pontas, elas vão ficar lá pra dentro, mas tem que ter um acabamento nelas. Talvez vocês se perguntem por que eu passei uma virada pra cá e outra assim. Para o acabamento ficar pro mesmo lado, ó. Vocês vão conseguir observar que os dois estão com as linhas viradas para cima, as linhas retas. Como ela é uma ponto cadeia, ela tem duas linhas, inclusive tá um pouquinho apertado. Vamos soltar um pouquinho, tá? Assim fica pro mesmo lado. E aqui também elas vão ficar pro mesmo lado. É importante isso no quesito que tem cliente que vai ver o acabamento. Vai fazer diferença? A peça vai desmontar? A peça não vai ficar igual? Não, não vai fazer diferença. A diferença é estética. E nos dias de hoje a gente consegue ganhar muito pouco com artesanato, a menos que nós tenhamos um bom acabamento e uma boa estética das peças. Então, tá aí uma dica pra vocês, assim, na fábrica eles vão passando de qualquer forma, né? Porque o que importa é o tempo. Aqui pra gente o tempo também importa, mas também o tempo que nós temos dá pra gente dar um acabamentinho melhor. Então, vamos lá. Direito com direito. Se você fez assim, você já vai saber onde está o direito da peça, você não vai se perder. No caso dessa malha, esse é o lado direito, parece uma escaminha de peixe, e o lado avesso parece uma colmeia. Então, eu já sei qual é o direito, você tem que identificar o direito da sua peça. Então, direito com direito, peito com costas, junto os ombrinhos. Primeiro, acabamento de ombro. Ai, cachorro não tem ombro, mas é o acabamentinho lá de cima que junta as duas partes, igual roupa de criança. Juntei ombro com ombro. Agora, vai ser o peito. Nós vamos juntar direito com direito do peito lá na máquina reta. Eu vou fazer e vou trazer pronto pra vocês. Então, como eu fiz aqui? Eu fiz com a linha branca na máquina doméstica, só pra vocês verem mesmo, vocês conseguem ver. Aqui ela deu uma sambadinha, não tem problema, tá? Nós tínhamos deixado 1,5 centímetro, então ela tem 1,5 centímetro aqui. O que eu faço? Com retrocesso, venho reto, eu dou um retrocesso aqui, quase na altura dessa barriga que tem aqui, ó. Quase na altura dessa barriga, eu dou um retrocesso. Continuo reto e a hora que for chegar nessa curvatura aqui de baixo, no final da barriguinha, eu dou outro retrocesso. Por quê? Foi aquilo que eu falei no primeiro vídeo que eu ensino a fazer, a imprimir e montar o molde. Se for macho, essa é a altura que fica o canal do pênis do cachorro.
Ele é estendido aqui. E aqui o saquinho fica protegido. O saquinho não pode ficar de fora, porque se for uma castração é onde vai estar o ponto, ele vai conseguir lamber e vai conseguir morder. Tá? Esse é o peitinho. Vocês vão entender o retrocesso daqui a pouco, que a gente vai voltar para a máquina reta depois. Agora, o que eu vou fazer para me facilitar? Eu venho nos acabamentos de cava. Aqui é que entra o nosso viés de 4 centímetros. Dobrado ao meio. Direito com direito. Coloco bem na pontinha aqui do acabamento que vai... As costas ainda tá solto. Então, vou na onde está solto. Coloco e venho fazendo o acabamento no viés. Se você não tiver prática, pode alinhavar antes e passar depois, desde que você solte esse alinhavo. Não estica o tecido, máquina overlock, ela já faz isso na malha, nada esticado, é só colocado. Por que que eu gosto de fazer uma tira grande? Porque aqui me facilita muito, eu só jogo fora que eu não vou usar. Tá? Agora venho pro outro lado, mesmo procedimento. Se você cortou exatamente o tamanhinho, sem problemas. Dobra. Vem na parte que tá ainda solta. Abertura e começa a encaixar. E vou lá na máquina. Sobrou aqui, corto fora. Certo? As manguinhas estão quase prontas. Tá? Antes de fechar a lateral, que seria normal agora eu fecho a lateral e vou embora. Não. Antes nós vamos fazer o encaixe das patas traseiras. Vamos também, essa parte aqui, tá? Ó, essa não era nossas costas lá do molde? Lateral, aí não nesse aqui do meio. Esse aqui, que não tem costura nenhuma ainda. Eu vou colocar um viés aqui, tá? De fora a fora. Mesma coisa da manga lá em cima. Direito com direito, encaixo. Sem puxar, coloco na máquina e vai. O outro lado, mesma coisa. Corta excesso. Agora sim eu posso começar a fechar a peça. Então, a gente vai lá. A manguinha com manguinha. Por se tratar de uma peça aberta, a gente coloca o viés do pescoço por último. Não precisa colocar agora. Gente, ele vai encaixar direitinho aqui, tá? No final. Vocês vão entender já. Direito com direito da manga, a gente começa lá por cima da manga e depois vai pra baixo. Nunca com a parte de baixo pra cima. Aqui tem um truque de acabamento. Eu vou precisar enquadrar bem. Aqui tem um truque de acabamento, quando você vai encaixar mangas ou golas, que não vai ter acabamento aqui. Uma costura pra cima e a outra pra baixo. Isso vai evitar que encavale um tanto de tecido aqui e fique algo duro. O cachorrinho também sente, gente. Então, vamos colocar também bem bonitinho pra eles, como se fosse uma roupa pra bebê, tá? Uma costura pra cima, a outra costura pra baixo. A lateral encaixou. Aqui
Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Daqui a aqui, tá? Então, vamos lá. Mudei aqui de lado, porque eu tava gravando, acabou a bateria ontem, voltei a gravar hoje. Hoje é quarta-feira, eu tava gravando na terça. E aí eu vou aproveitar, caso tenha ficado dúvida, mas eu entro aonde com o que, né? Então, o que eu mostrei lá, a questão de fazer virada para lados opostos, porque depois elas ficam iguais aqui. Ó, até deixei com outra linha, porque fica mais fácil, né? 2 linhas pra cá e aqui o trançado da overlock. Então, o que a gente tinha feito foi fechar uma lateral, né? Então, a outra ficou aberta, vamos aproveitar para mostrar aqui no molde o que é a lateral. A lateral vai ser... A gente fechou primeiro os ombros e depois vem fechar aqui, certo? A gente fechou os ombros, colocou o viés aqui nessa volta e depois vem com isso aqui. Quando você tá fazendo, você vem com a lateral aqui, ó, ela vai encaixar perfeitamente aqui, na hora que você coloca na máquina. Você não vai jogar isso aqui, você vai jogar aqui, ó. É aqui que ela vai ser costurada, tá? Então, vamos lá. Ó. Fechamos, então, recapitulando. Fechamos o ombro, fechamos o meio do peito, passamos o viés aqui. Então, a gente vem na lateral. Deixa eu já cortar mais rente aqui, que tá um pouquinho fora. Quando você junta aqui pra fechar... Deixa eu levantar, que eu acho que vai ficar melhor. Quando você junta aqui pra fechar a lateral, aquilo que eu falei, uma costura pra cima e a outra pra baixo, pra não encavalar, tá? Vou fechar um pouco, vou tirar da máquina e vou mostrar. Então, a gente vai aqui, fechando a lateral. Tem uma pontinha aqui e uma ponta aqui, certo? Ela acaba aqui e acaba aqui. Essas pontas não se unem, tá? Ó. Então, fica essa abertura, ó, de quatro partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2 com viés e 2 sem viés. Agora, nós vamos fazer a junção das patas traseiras, que são essas partes com viés que estão soltas ainda. Porque aqui a gente já fechou as patinhas da frente. Então, agora, o viés se encontra com o outro viés e me dá essa opção até aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz lá nas patinhas dianteiras, uma costura pra baixo e uma pra cima. Posso aproveitar o embalo aqui, ó, já junto aqui também. Fechei, aqui o que ocorre é que fechou as patinhas de trás. As patinhas traseiras estão fechadas. Tá quase pronto o nosso macacão. Agora, nós vamos ter um viés que vai se encaixar aqui e o viés que vai se encaixar no pescoço. Mesmo procedimento. Dobra ao meio, lado direito com lado direito de tecido. Não é pelo avesso, tá? Direito com direito. E vem encaixando. Não como tecido, tá?
Só o normal da overlock. Porque tem uma voltinha quadrada ali, se vocês repararem. Que é essa voltinha aqui, ó. Não pode desfazer essa especificação aqui. Tá passada. Agora a mesma coisa com a parte da gola, aqui em cima. Agora aquela atenção aqui, porque eu quero que fique cada um virado para um ladinho, então eu jogo lá, pra ele ficar virado, um pra lá e um pra cá. Então, aqui tá pronto, falta só a gente fechar a parte de zíper ou velcro. Então, aqui vou fazer com linha de outra cor, porque é tudo pra gente poder ver em peça piloto, é interessante fazer com linha de outra cor, tá? Então, vai ser o seguinte, pra você seguir um padrão nas suas peças, você tem que pensar onde vai ser a parte de baixo e onde vai ser a parte de cima, quando o velcro ultrapassar. O mesmo quando você fizer uma lapela de zíper. Quando o zíper for passar no meio, não tem problema, vai ser no meio e pronto, acabou. Aqui, eu sigo o padrão da seguinte forma. A parte mais grossinha não, mais larga, é o peito, então é a parte do pescoço. E a parte que tem essa curvatura, essa parte aqui que tem a curvatura menor, ela é a parte das patas traseiras. Então, eu gosto de fazer os meus moldes com a parte esquerda do molde sobre a parte direita. Assim ficam todos iguais, você segue um padrão, tá? Então, antes de mais nada, eu vou fazer uma marcação aqui, lembra do retrocesso que eu falei? Para o cachorro quando é macho, eu vou fazer uma marcação daqui onde eu coloquei ele e aonde eu terminei ele. E vou fazer aquela marcação para nós mesmos, para a costureira e também para o cliente, caso você queira fazer a opção do cliente abrir em casa. Aí venho aqui e faço uma costurinha, dando um retrocesso também para ajudar a firmar e depois fazendo a volta. Fiz a marcação. O saquinho vai ficar aqui e aqui vai ser o canal do pênis, vai poder abrir a quantidade que ele precisar para o cachorro poder urinar. Se for fêmea, é só deixar fechado, não tem problema nenhum. Porque a fêmea, onde ela fizer a castração, vai ser aqui os pontos dela. Então, esse pedaço ela não pode ter acesso. Então, vamos lá. Como eu falei, eu boto na parte direita a partinha dura do velcro, tá? Aqui eu não vou medir muito, mas vocês alinhavem pra ficar bonitinho aí. Só botar aqui. Dei uma margem, quando eu coloquei, eu aumentei 3 centímetros e mais um, pra poder botar um pouco pra dentro disso aqui, ó. Tá? Mas pode colocar já mais rente, porque depois tem a margem de 1 centímetro lá na outra. Velcro na malha vai esgarçar a malha e o velcro vai ficar. Então, vocês alinhavem, tá? Ou alfinetem. Vocês alfinetem assim, a malha não corre. Fizemos a volta, tá? Essa é a parte direita. Então, agora eu vou colocar o velcro na parte esquerda. Como que eu vou fazer? Ele também vai pra cima, porque depois eu vou virar e ele vai colar aqui. Finalizado aqui, depois que eu coloquei a parte que vai sobre outra parte do velcro, eu dobro
vou deixar aqui. Por isso aquela parte da gente fazer a parte elevada aqui na modelagem. O molde acabava exatamente aqui, então se eu quiser eu posso ir até aqui e fazer, mas vai ficar muito grosso. Então eu vou jogar um pouco mais pra cá e venho rebater. Eu não tenho o costume de fazer retrocesso aqui, daí quando acaba aqui eu dou retrocesso aqui. Não, eu volto no mesmo retrocesso, assim eu fico só com um ponto de retrocesso na peça. Vamos lá pra mesa, que é um pouquinho maior pra gente poder ver o resultado. Essa é a nossa peça pronta. A gente fecha o velcro aqui pra ver como ficou. Tá aqui. A partezinha de dentro. A partezinha das costas do cachorro. Quando você for vender, se for vender isso fechado para alguém abrir, a pessoa vai fazer o seguinte. A pessoa só vai abrir aqui. Você pede para ela esgarçar, ela vai conseguir ver os pontos. Ou você mesmo, né? Vendi para um macho, vou abrir. Como nós demos retrocesso e ainda fizemos essa costura de segurança, o pipi vai sair aqui. E essa é a roupa cirúrgica. Então essa foi nossa aula da roupa cirúrgica para cães e gatos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem que é só deixar alguma coisa aí nos comentários que eu dou um jeito de responder. Lembrando vocês que o molde 0 é gratuito, vai estar aí nos comentários. Também vai estar no blog o link para vocês comprarem as demais numerações, e isso vai acontecer em todas as aulas que eu disponibilizar aqui. Sempre o molde de menor tamanho vai estar de forma gratuita para vocês já começarem a aprender e terem a segurança de adquirir os demais moldes. Até a próxima!